Fala galera, tudo bem com vocês? Agora a gente vai iniciar aqui a segunda parte do nosso tutorial aqui dos fluxos de trabalho do Bittrex. E a gente vai criar alguns campos para iniciar depois, né, a nossa automatização, né, criação de tarefas, regras comparando, né, se acontecer tal coisa faz tal coisa, se acontecer outra coisa faz outra coisa. Então, para isso a gente precisa ter alguns campos, né, que vai startar essas funções. Então, para adicionar campos, né, no nosso fluxo teste, que já foi criado aqui anteriormente, a gente abre ele, né, a gente vai em fluxos no feed, busca lá o nosso fluxo teste, clica nele, e a gente vem em ações, personalizar campos. Aqui por padrão ele sempre vai vir o nome, esse nome ele é obrigatório. Mas se você não quiser usar o campo nome, você pode vir aqui, editar. A gente pode colocar aqui um pontinho, o valor padrão tem que ser preenchido com um pontinho, e a gente pode desmarcar essas duas opções para deixar ele oculto. Feito isso, a gente pode adicionar um campo novo. Aqui no caso, eu vou adicionar um campo, por exemplo, assunto. Nesse campo assunto, eu vou colocar ele como sendo um campo do tipo série. Esse campo do tipo série você pode inserir tanto texto quanto numeral. Então ele é um campo aberto, vamos dizer assim. E aqui você pode marcar se você quiser que esse campo seja obrigatório, que a pessoa tem que digitar esse campo, você pode marcar essa opção exigido. Então aqui a gente vai salvar, a gente vai adicionar mais um campo aqui. Um campo bastante utilizado também é o campo de lista. Então vou colocar aqui como nome desse campo opções. E aqui vamos selecionar o campo de lista. E daí aqui em cima a gente volta em lista e aqui eu posso adicionar algumas opções. Por exemplo, vamos pensar numa situação aqui que poderia encadear várias tarefas. Por exemplo, formatação de computador. Outra tarefa, correção de erro no sistema. E a gente pode adicionar várias outras tarefas, a gente pode adicionar setores da empresa, por exemplo. A gente poderia colocar aqui setor administrativo, setor de RH e fazer o fluxo com base nisso. Mas vamos deixar essas duas opções aqui por enquanto. Um outro campo interessante, que é bastante utilizado também, a gente pode adicionar um campo de observação, por exemplo. Então a gente coloca aqui o nome de observação e a gente pode utilizar, por exemplo, texto detalhado. Um detalhe desse texto detalhado, né, é que ele somente permite um campo desse por formulário. Então, se você inserir um, você não consegue inserir mais nenhum dele. Aqui, se quiser, né, é possível ajustar o tamanho que ele vai aparecer na tela, mas por padrão, geralmente não tem necessidade de mexer. Esse é um campo bastante utilizado também. Um outro campo bastante interessante também é o campo de arquivo. A gente pode fazer aqui a pessoa anexar um arquivo e isso já ser atrelado diretamente a uma tarefa. Então a gente seleciona esse campo, né, do tipo arquivo. Se a gente não marcar essa opção múltiplo, você só vai poder fazer o upload de um arquivo. Mas se a gente marcar essa opção múltiplo, ele vai permitir que seja adicionado vários arquivos no mesmo campo. É bem interessante deixar isso daqui habilitado. Então vamos salvar. Vamos ver se tem mais alguma opção aqui interessante, bastante utilizada. Tem o campo data. O campo data, do tipo data, a gente pode inserir, por exemplo, uma data que a pessoa vai entrar na empresa. Por exemplo, a gente tem que a pessoa vai entrar no dia 1º de dezembro. Então a gente pode usar esse campo data para setar uma data com um calendáriozinho. Então vou colocar aqui data de entrada da pessoa.
e a gente pode salvar. Esses, né, são os principais campos que a gente utiliza no dia a dia. Então, para esse fluxo inicial que a gente vai estar montando, esses aqui vão ser os principais. E agora, como eu faço para ver como que isso daqui ficou? Então, a gente pode voltar aqui, né, clicar em fluxos de trabalho no feed, e a gente pode marcar aqui, ó, mostrar no feed, né? Então, a gente clica aqui, ó, no feed, a gente vem em mais, em seguida a gente clica em processos e fluxo teste, ele vai aparecer aqui. Com esse fluxo teste clicado, ele vai aparecer todos aqueles campos que a gente adicionou. A gente adicionou o campo assunto, com um campo aqui que pode digitar tanto texto quanto número. A gente criou ali um menu de lista, né, com aquelas opções, formatação de computador, correção de erro. A gente adicionou um campo de observação, que você pode digitar também tanto texto quanto números. A gente adicionou o botão ali, né, para adicionar arquivos, e o calendáriozinho, que a gente pode pegar a data específica. Feito isso, a gente vai para o terceiro tutorial, que a gente vai começar a montar realmente o fluxo de trabalho. O que acontece a partir do momento que a pessoa clica em enviar aqui. Então a gente se vê no próximo vídeo para falar um pouquinho mais sobre isso. Valeu, pessoal!